Boa tarde, pessoal. Estamos aqui pontualmente às 5 horas da tarde para promover o quinto painel, né, de uma série de 9 etapas que a gente vai percorrer aqui até o final do ano, junto à Associação Brasileira de Internet Industrial. Hoje a gente vai estar abordando o tema, né, a influência da transformação digital na gestão do agronegócio. Tá? Então, aqui na BI a gente tem vários cases de obstáculos superados e que a gente pretende compartilhar, né, algumas dessas histórias com vocês, e para isso nós convidamos alguns profissionais que estão diretamente envolvidos nos problemas e nas soluções, e aqui hoje com o foco no agronegócio, né, no foco na cadeia do agronegócio. Então a live de hoje ela vai ser bastante dinâmica, né, o nosso objetivo aqui é não deixar a bola cair, então não tem vencedor, não tem perdedor, não tem certo ou errado, então toda opinião aqui é válida e respeitada, tá bom? Então esse é o estilo da BI, é um ambiente voluntário e também cooperativo. Então durante o papo, pessoal, por favor, escrevam seus comentários, perguntas, críticas, sugestões. Vamos tentar aí fazer com que seja bastante interativo e fazer uma construção conjunta, sem muitas regras, tá? Que a gente seja bastante dinâmico. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, meu nome é Luiz Eduardo Bueno, estou como CEO da Simple Agro, já tenho vasta experiência, né, no agronegócio, atuo no agronegócio há mais de 16 anos, principalmente focado na parte de gestão de projetos, gestão de processos, e também toda a parte do processo de transformação digital, né? Então, eu acho que todos nós aqui, vocês vão ver que tem uma pegada de agro e que, no meu entendimento, vai agregar muita informação para todos vocês participantes, tá bom? Então, gostaria primeiramente de convidar cada um ali dos painelistas para que se apresentem um pouquinho do seu contexto, não só profissional, se caso quiserem falar alguma coisa da parte acadêmica, estejam à vontade. Por favor, se a gente puder começar com o Renato. Renato, tudo bem? Pô, tudo bem, Luiz? Bom, primeiramente gostaria de agradecer aí pelo convite, de participar desse momento aí junto com vocês. Acho que vai ser muito, muito interessante, vamos junto colaborar e aprender muito, né? Bom, meu nome é Renato Caetano, né, como foi dito, eu sou Product Manager na TOTVS, então voltado para o segmento agro, então sou gerente de produto, voltado. A TOTVS ela possui vários segmentos e um deles é o agro, no qual estou inserido. Tenho aí mais de 20 anos de experiência em soluções voltadas para o agronegócio, então durante todo esse tempo participei de projetos tanto no Brasil como na América Latina. Também a minha formação aí é TI, né? Eu sou formado em ciência da computação, né, com ênfase em análise de sistema, fiz pós-graduação em banco de dados e também tenho MBA em agronegócio, né, consolidando aí essa trajetória voltada para o agro. Bacana. Se a gente puder seguir agora, por favor, com a Thaís, seguir na sequência aqui das caixinhas. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, aos demais convidados. Meu nome é Thaís Albuquerque, como foi dito. Estou aqui representando a startup Barn. Hoje estou também como CEO da startup, sócia e cofundadora. E eu sou na área de administração agrícola. Hoje estou à frente da startup. E o IBarn, assim, só para dar um overview geral também, é uma plataforma que busca conectar produtores a fornecedores e a indústria. Então, a gente tem um propósito de ressignificar o conceito do melhor negócio para o agro, vindo aí junto nessa onda de transformação digital, né, querendo também contribuir com a gestão do agronegócio como um todo. E esse é bem o nosso papel, e eu, com a experiência do agro, mais o nosso time que tem uma vasta experiência tecnológica, a gente espera contribuir bastante hoje aqui com vocês. Perfeito. Seguindo aí, Thiago. Thiago, tá mudo o seu microfone. Agora sim. Agora sim. Bom, uma boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui. Ao contrário dos convidados, não sou do agronegócio, não tenho, assim, especialidade no agronegócio, venho do ramo da tecnologia, né? Sou engenheiro por formação, tenho 2 pós-graduações, né, em desenvolvimento
inovação de negócios e também de economia, e estou trabalhando hoje na Huawei, né? A Huawei é líder mundial de equipamentos de TIC, né? Que é tecnologia da informação e comunicação. Atuo como diretor de estratégia de marketing e estamos trabalhando justamente com a indústria do agronegócio para tentar passar um pouco, né, como que essa transformação digital pode acontecer, principalmente agora, né, que nós estamos vivendo um momento tecnológico muito importante no nosso país, a discussão do 5G, estamos chegando com novas inovações, principalmente com aplicações em nuvem, né, aplicativos com uso de inteligência artificial, e eu vim aqui um pouco mais para entender, aprender e também compartilhar como que essas tecnologias podem transformar a indústria do agronegócio para uma indústria mais digitalizada. Perfeito, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito por vocês terem aceitado o convite. Eu tenho certeza que é sempre muito complicado a gente organizar essas agendas, então eu fico muito satisfeito e agradeço em nome da direção da ABI, né, vocês terem aceitado o convite. Isso é extremamente importante para nós, justamente para a gente difundir esses conceitos, não só da transformação digital, mas da internet das coisas e outros vários conceitos, né, que estão em evidência hoje em todo o mundo, e a gente não pode ficar para trás. A gente precisa ter essa tração, esse movimento, né, para que a gente consiga aí acompanhar todo esse processo evolutivo, tá? Então, para a gente começar, eu queria só explorar um pouquinho desse conceito, né, da transformação digital. Então, hoje, se a gente for colocar esses conceitos para quem está nos assistindo aí de uma maneira bem prática e objetiva, a transformação nada mais do que a utilização da tecnologia como, digamos assim, como meio para alcançar melhores resultados, né? Então, colocar realmente a tecnologia como core business, né? Como atividade principal da empresa, e não colocando apenas como um aplicativo ou uma área qualquer vai estar utilizando uma solução tecnológica. Então, o processo de transformação digital ele vai um pouco além disso, né? Aliás, um pouco não, vai muito além desse emprego de soluções, digamos assim, pontuais. Aqui a gente está falando de um conceito muito mais abrangente, o que a gente espera, né, do conceito da transformação digital é realmente a gente ter um modelo mais disruptivo, alterar desde o modelo de negócio até a forma com que essas relações, né, entre as cadeias, não só do agronegócio, mas da manufatura e outras tantas aí, se relacionam, né? Então, só para a gente tentar trazer um pouquinho o público aqui para o nosso conceito, né, e para que todo mundo esteja na mesma página. Bom, pessoal, então, entrando agora, né, na parte das perguntas, eu acho que o primeiro aspecto aqui eu gostaria de começar abrangendo todos os painelistas, tá? Essa aqui não é uma pergunta direcionada. Então, hoje, o nosso tema, mais uma vez, só ressaltando, é a influência da transformação digital na gestão do agronegócio, né? E para compreender toda essa jornada, nós precisamos nos posicionar mundialmente, né? Então, como que a gente pode avaliar hoje a posição do Brasil perante o mundo, né? Como é que nós estamos hoje? O que estaria mais avançado? O que está mais atrasado? Né? Quais seriam esses principais desafios aí nesse processo de transformação digital? Eu gostaria aí de começar com o Renato. Ok. Bacana a sua pergunta, bem interessante, né? Pensando assim de uma maneira global, né, e o posicionamento aí do Brasil, eu vejo alguns pontos de destaque, né? Assim, o Brasil, em vários cultivos, ele vem se destacando sendo líder, né? Se a gente pega aí soja, pegamos café, produção de açúcar, então assim, tem se destacado muito. Se a gente olhar também para a produtividade, também vem evoluindo, né, ano a ano aí, um aumento de produtividade. Claro que a gente tem que levar em considerações fatores como o clima, né, Brasil, né, estando no cenário ali tropical, mas sim, ele favorece muito nesse sentido. Por outro lado, a gente também entende que tem muitos desafios, né, que talvez desafios esses que muitas das vezes não estão em outros países, né. Vou destacar um aqui, que é a própria conectividade.
Hoje, quando a gente desenvolve alguma solução, a gente tem que levar isso em consideração. Assim, temos clientes, sim, né, clientes maiores, que possuem conectividade, né, conexão com a internet em 100% das suas áreas, mas isso não é uma realidade. Muitos produtores possuem um acesso somente na sede da fazenda, e mesmo assim, nem sempre uma internet de boa qualidade. E isso acaba prejudicando essa transformação digital no agro. Então, toda vez que a gente pensa numa solução, pensamos também uma saída de contorno, em ter uma solução que também trabalha num modelo offline, né? Então isso é um ponto bem importante levar em consideração. Produtividade, então, eu acho que sim, estamos indo bem, mas também um outro fator que eu diria que a gente tem um potencial ou oportunidade é agregar mais valor aos nossos produtos agrícolas. Então, nós produzimos muitos produtos e no sentido de commodities, né? Então, se a gente pega soja, somos um grande produtor de soja, porém a gente olha para algum vizinho, sei lá, a Argentina, produz muito farelo de soja, então assim, industrializa aquele produto e com isso consegue agregar mais valor ao seu produto. Então, isso a gente separa ali, né, quando a gente fala dentro, antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda, então talvez estamos fazendo um trabalho muito bom ali dentro da fazenda, né, temos potencial para melhorar sim, sem dúvida, porém, nos outros elos da cadeia, eu acredito que assim, comparando aí com outros países, a gente poderia aproveitar melhor. Perfeito. Thiago? É bem interessante, né, quando a gente vai falar de transformação digital para o campo, e o Brasil, diferentemente de outros países, ele é muito grande, muito extenso, e o que acontece? Nós temos um grande problema de centralização de tecnologia. Então, mais da metade da população está localizado nas bordas, né? Está muito mais concentrado na parte perto das bordas da nossa extensão territorial, e quando você vai um pouco mais para o interior, você acaba não tendo esse acesso à tecnologia, que existe uma grande demanda. A gente pode comparar dentro da agricultura, por exemplo, o estado de São Paulo, né, e o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, a gente vê que a produção da cana em São Paulo, ela já tem, né, conectividade, as indústrias já têm uma certa movimentação, conseguem cobrir toda a sua extensão territorial. E quando você vai um pouco mais para o Mato Grosso do Sul, você vai para Goiás, você vai para outros, um pouco mais para o interior, essa conectividade, ela deixa um pouco a desejar. E o mais interessante é que a tecnologia está presente, mesmo no interior. Hoje nós temos diversos maquinários, veículos, né? Por exemplo, tratores que têm tecnologia embarcada, que hoje em carros comuns nos centros urbanos não possuem, né? Então a tecnologia está presente. O que necessita é um link, né, para você poder estar conectando e até podendo utilizar essas informações que são importantes do campo para você desenvolver justamente toda essa inovação da tecnologia, inovação das aplicações para dentro do agronegócio. Então, a transformação ela vai começar principalmente por esse pilar, né, de levar a conectividade ao campo, que é algo super importante. E a gente não pode deixar também de comentar justamente o que o Renato até comentou aí, que é a questão de se tornarmos também, somos produtores, mas a gente precisa dar um jeito de ser líder, né, no caso, dentro de referência ao mundo. Pegamos países como, por exemplo, a Suíça, né, vamos falar de chocolate, né, por exemplo, todo mundo gosta de chocolate. A Suíça é um dos maiores fabricantes e produtores de chocolate, os chocolates mais famosos do mundo inteiro. Como é que eles produzem chocolate sem ter uma folha de cacau? Então, é necessário que a cadeia toda se valorize com a tecnologia e também, principalmente, com que o negócio possa ter um melhor direcionamento, ele sendo mais inteligente, melhorando o operacional. Então, tudo isso faz refletir um pouco mais para que a agricultura se torne realmente
uma indústria tecnológica, né, para inovação, que se torne uma industrialização, que a gente não fique apenas com aquele emblema de apenas plantamos e não produzimos. Perfeito. Só complementando um pouquinho, tanto o Renato quanto o Thiago, eu acho que a questão é a gente estar presente, né, de maneira mais forte em toda a cadeia, né, não só na cadeia primária, mas também na cadeia secundária, né, que seria toda essa parte da industrialização, e também na cadeia terciária, que é toda a parte de prestação de serviços, né. Então, realmente, a gente tem um caminho árduo aí a seguir, né, eu acredito que não seja tão simples assim, a gente conseguir alcançar um objetivo de realmente trazer esse conceito da transformação digital na prática, mas eu vejo que a gente tem tudo para dar certo, né? Eu acho que é o conjunto realmente de pessoas ali, processos e tecnologia que vão realmente conseguir ter uma disrupção com relação a todos os aspectos, todas as barreiras que a gente tem enfrentado, realmente colocar as coisas para funcionar. E agora, Thaís, se você puder dar uma visão, um complemento disso, por favor. Na minha opinião, o Thiago e o Renato e sua contribuição agora foram perfeitas, né? Eu acho assim, só acrescentando, quando a gente fala, né, o Renato comentou da questão da produtividade, a gente tem sim alcançado melhores produtividades e obviamente que a gente tem desafios por conta das condições climáticas que o Brasil enfrenta, e eu enxergo que é justamente por isso que a gente pode se colocar à frente de diversos outros países, porque com todas as dificuldades de clima que a gente consegue, às vezes, produzir até 3 safras, a gente vem aumentando a produtividade, vem utilizando a tecnologia a nosso favor, o produtor rural brasileiro, ele vem se tecnificando, né, então, tá antenado a essas tecnologias e como utilizar elas em prol da atividade, em aumentar as suas margens, né, então, acho que a gente tem que citar isso também. E eu acredito que todos esses desafios acabam gerando um ambiente mais empreendedor dentro do nosso país. Então, a gente tem bastante tecnologia nova e boa surgindo, né? Então, às vezes é até engraçado que tanto o produtor quanto os demais players até, né, ficam olhando e falam, poxa, mas é muita coisa, né? Para que lado que eu vou? Que tecnologia que eu escolho? Tem muita opção. Então, esse crescimento é bacana. E aí, quando a gente fala, né, o Renato e o Thiago já comentaram sobre a conectividade, mas a gente tem diversos outros desafios em certos locais do país, certas regiões, às vezes a gente não tem nem energia, mas a gente tem produtores de soja, de milho, pecuaristas enfrentando e alcançando boas produtividades também, mesmo com todas essas dificuldades. Então, a gente tem muitas barreiras ainda para superar, né? Fora a questão logística, de infraestrutura, escoamento da nossa produção, que a gente sabe que acaba consumindo um pouco da nossa margem, né? A gente poderia estar até melhor posicionado. Então, a gente pode falar que a transformação com certeza vai atuar em todos esses cenários. Aí, Thaís, só complementando também, eu acho que um item extremamente importante é essa integração dos elos, né? De toda essa cadeia. É algo que eu vejo que ainda é muito deficitário aqui no Brasil. Então, hoje, o produtor rural, às vezes, ele não conversa com a indústria, que não conversa com as entidades de transporte, eles não estão olhando, como se diz, para otimizar a utilização dos recursos, né? Então, é cada um olhando para si ali, olhando para os próprios problemas, né? E, no meu entendimento, esse também é um fator que a gente deve ultrapassar aí como uma barreira, né? E aí, isso aí a gente já entra no âmbito cultural, não é nem de tecnologia. Realmente, isso aí é o mindset das pessoas que vai ter que mudar. Esse processo não é rápido, né? Então, vocês falaram também muito bem com relação à conectividade, que é a base de tudo, né? E aí entra o gancho para a próxima pergunta aqui, justamente para o Thiago, que está aí numa empresa que fornece justamente a conectividade, né? Então, Thiago, assim, só para te contextualizar, no último painel que nós tivemos sobre Agro 4.0 aqui na BI, o principal fator foi a questão da conectividade, cara. Isso aí foi... Todos os painelistas pontuaram, todo mundo que estava acompanhando a live também colocou essa questão da conectividade, e de fato, porque é um problema latente que a gente tem, né? Então, hoje, o que você acha? Como é que a gente pode superar, ou pelo menos mitigar, né, esses riscos e ultrapassar essa barreira aí a médio e longo prazo, porque sabemos que a curto prazo isso é praticamente impossível,
né? E também saber de você se as ações tomadas até agora, e aí eu coloco ações no contexto Brasil, tá? Seja ações governamentais, sejam ações de empresas privadas. Você acha que a gente está indo no caminho certo ou você acha que a gente vai ter que mexer um pouquinho nessa estratégia? Qual que é a sua visão sobre isso? É bem pertinente, né? Essa pergunta da conectividade é algo realmente que toda vez que a gente se senta para conversar com um produtor, a gente senta para conversar com a indústria, a conectividade aparece em primeiro lugar, porque é muito difícil você fazer com que a conectividade chegue a todos. Então, o que seria, assim, necessário, como que a gente pode resolver? A primeira coisa seria você aumentar, né, a gama de fornecedores de tecnologia para que você possa ter um preço competitivo. À medida que você tem preços mais competitivos, não apenas a infraestrutura pública, né, que a gente pode dizer provida pelas operadoras em forma de serviços, elas podem chegar ao campo, né, fazendo novos modelos de negócios. Isso, com certeza, vai ser uma alavanca aí para a chegada do 5G, pois o 5G ele vai vir para realmente transformar a indústria em questões de robótica, inteligência artificial, aplicações em nuvem, para poder otimizar, né, até mais a indústria, para que esses novos modelos de negócio possam ser mais atrativos e mais conscientes para que os produtores, né, e o pessoal do campo possa adquirir essa tecnologia. Existem diversas tecnologias, né, tecnologia de conexão por rádio, por fio, né, existem diversas, mas por que não chegar num preço mais competitivo e acessível, principalmente para o produtor? Existe também a possibilidade, que é bastante interessante, é a questão das cooperativas, né? A gente vê as cooperativas sempre muito fortes, em toda a cadeia, né? Fornecendo insumos, fornecendo maquinário, de maneira em que possa suportar desde o pequeno produtor até mesmo o grande produtor, e que você possa oferecer o mínimo para que eles possam trabalhar. E por que não as cooperativas também pensar num modelo de levar conectividade para os seus cooperados? Então, isso também pode acontecer. E um outro fator que é muito relevante, né, é a questão de incentivos governamentais. Então, políticas, né, que possam acontecer de maneira em que seja levado, né, a conexão àqueles que não têm. Isso, se a gente for pensar numa lógica, a gente coloca uma instalação de uma antena, né, vamos pegar uma estação, rádio base, no centro urbano, você tem diversas pessoas conectadas. Quando você vai colocar no meio do campo, você não tem pessoas a serem conectadas. Então, por isso que as políticas são importantes. Então, eu fecho aqui com esses três principais pontos. A questão da cooperativa, né, pensar num modelo em que possa também... É a integração, né, Thiago? É a integração desses elos, porque eles sozinhos eles não vão conseguir fazer nada, né? Convenhamos. Como se diz, uma agulhinha ali no palheiro tentando, como se diz, romper barreiras. E realmente a questão das cooperativas, também das associações no geral, né? Eu acho que isso aí tem realmente um fator extremamente importante para mitigar essa questão da conectividade. Mas você colocou também a questão de colocar a questão do governo, também tem um incentivo governamental, das empresas privadas. Você vê que isso hoje está acontecendo? Qual que é a sua visão com relação ao movimento que a gente está fazendo hoje? Você acha que isso realmente está ok? Você acha que a gente vai ter que mudar alguma coisa? O que você acha? Olha, o que está acontecendo, né? Desde o início, né? Desde do 4G, né? Todo o desenvolvimento do 4G, houve uma política, né? Tanto que as contas que chegavam de celular para cada pessoa tinha lá um impostozinho dizendo, olha, você está pagando tanto, né? Justamente isso daí é para incentivar, levar a conexão aos não conectados. Você tem esse recurso, a questão é você de fazer um direcionamento melhor desse recurso. Então, aí vai, né, toda uma política
para justamente fazer a disseminação desse fundo e você poder aplicá-la da melhor maneira. E a gente tem que estabelecer também o padrão de que aqueles empresários, os negócios que são maiores, com certeza eles devem ter conectividade no campo, porque eles vão investir, né? Eles têm máquinas, eles têm sistemas de gerenciamento, que inclusive é o tema principal aqui do nosso papel, né? A gestão do agronegócio, né? O empresário, o agricultor, com certeza ele deve ter um dashboard, um aplicativo em que ele controla fim a fim, não em tempo real, não de uma maneira que a gente pensa, mas com certeza ele tem um acesso a essa conectividade. O que a gente precisa pensar é que esse número de pessoas e de indústrias são muito pequenos comparados a todos os outros, né, médios e pequenos que não têm esse acesso. Então, uma política de incentivo é importante, a questão das associações, a questão das cooperativas também pensarem no modelo de negócio de vender a conectividade também, e principalmente nesse novo modelo de negócio, né, que possivelmente operadoras de telefonia, pequenos provedores de internet vão poder levar ao agricultor. Bacana. Pessoal, só dando continuidade aqui nos itens do painel, vem um outro tema agora que eu gostaria de abordar com todos os painelistas, que eu acho que é bem relevante também. Gostaria da opinião de vocês, ver o que vocês têm, como diz, para agregar com relação a esse contexto. Então, a gente falou um pouquinho da questão do aumento da produtividade. Então, a gente tem uma estimativa aí que até 2050 a gente vai estar ultrapassando a barreira de 10 milhões de pessoas, isso tendo que 10 bilhões de pessoas, e nós vamos ter que aumentar essa produtividade em mais de 70%. Tá? Então, como a gente hoje está falando da questão da transformação digital voltada para a gestão, como é que vocês acham que vai ser esse papel dessa transformação digital na gestão e se isso, de fato, vai ser um impulsionador para a gente ter esse ganho de produtividade, conseguir realmente alimentar esse tanto de gente, principalmente os que trabalham lá na Huawei, né, os chinesinhos lá junto com o Thiago, enfim, só uma brincadeira descontraída aqui, Thiago. Então, assim, o que vocês acham sobre isso? Eu gostaria de começar esse tema aqui com a Thaís. Pode ser, Thaís? Claro. Eu acredito que esse incremento da produtividade ele vai ter diversos fatores envolvidos, né? Desde o avanço da pesquisa, que a gente tem acompanhado desenvolvimento de biotecnologias, melhoria de cultivares, né? Então, tudo isso vai contribuir e tem que estar muito atrelado à gestão, porque quando a gente olha, às vezes, hoje a gente tem variedades, por exemplo, vou citar soja, né, que acho que a maioria, talvez, dos que estejam assistindo possam entender. A gente tem variedades que entregam um alto potencial produtivo, isso tudo graças a essas melhorias que vêm sendo feitas, né, e a gente tem esses produtos, o produtor tem acesso a esses produtos no mercado, mas por que a gente tem uma média, então, né, do Brasil, às vezes na casa ali dos 50 sacos por hectare, sendo que a gente sabe que tem produtor que às vezes chega perto dos 80 sacos por hectare, né, às vezes média geral da fazenda. Então, a gente tem aí uma discrepância, né, obviamente que tem o clima sendo envolvido e tem diversos outros fatores que estão atrelados à condução do campo, mas a gente tem um papel importante da tecnologia para o entendimento da lavoura e de como que tudo isso está sendo aplicado, né, do arranjo total disso na lavoura. Então, quando a gente fala de tecnologia, desde rastreabilidade de maquinário, para a gente garantir um estabelecimento bem feito da cultura, de você acompanhar a produção da lavoura, ver onde está determinada praga, onde que você tem que agir, economizar com relação a tal produto, ter o histórico de tudo isso para entender como que foi o desempenho daquela variedade, o desempenho daquele talhão, para o produtor poder explorar o potencial da área e explorar o potencial daquela cultura, daquela variedade que ele vai estar escolhendo. E aí eu acredito que dessa forma a gente consegue avançar mais ainda nisso. E o produtor está atento a isso, o produtor sabe que ele precisa explorar isso para ele ser mais competitivo, porque a agricultura tem sido muito competitiva, né? A gente vê um cenário que a gente tem ainda, obviamente, uma grande dependência, e esses pequenos produtores são muito importantes para o agronegócio como um todo do país, mas a gente vê grandes agricultores, às vezes,
né, num momento de crise, ali o pequeno produtor às vezes não conseguindo gerenciar bem o seu negócio, porque às vezes falta informação, falta tecnologia, e aí a gente acaba vendo esse movimento, e a gente sabe que esses pequenos produtores estão se atentando a isso, e eles estão buscando essa informação, essa tecnologia, porque eles também querem ser competitivos e fazer parte dessa transformação. Eu acho que só complementando, o Thaís, quando a gente fala, você foi bem assertivo em falar com relação à questão da semente, né, que hoje tem um alto valor agregado. Trabalhei em indústria de sementes já por mais de 10 anos, e no início dessa minha jornada, você tinha ali um valor agregado mínimo com relação à semente, né? Então, hoje você tem hoje várias tecnologias aplicadas à semente, e na minha opinião, o próximo fator será a questão do solo. Tá? Então, é algo que, no meu entendimento, vai ter muita ação, muita inovação voltada para a questão do solo. Porque a gente teve todo esse processo, né? A gente teve aí uma mudança do manejo das culturas, a gente teve aí um processo também da questão dos químicos, a gente teve um processo também das tecnologias aplicadas às sementes, e, como diz, o solo, que é o principal aspecto, né, que vai agregar não só a questão da produtividade, mas também a qualidade daquilo que é plantado, no meu entendimento vai ser a próxima menina dos olhos aí. Esse movimento já está acontecendo, né? A gente vê várias startups também nessa área, grandes organizações também com os olhos voltados para essa parte, não só de solos, mas também de biológicos, enfim, outras soluções que, no meu entendimento, vão agregar muito valor aí. Com certeza, Luiz, só complementando a sua fala, é tudo uma integração, assim como os demais assuntos que a gente estava falando, porque o produtor ele vai ter que se atentar a olhar para todos os papéis que estão envolvidos dentro da atividade, até mesmo, né, a produtividade em si, o investimento que ele vai fazer depende muito da receita que ele tiver, né, da margem que ele tiver para poder ter dinheiro para fazer o investimento. Então, aí a gente já está falando até de ferramentas de gestão de venda da produção, de gestão da compra, para ele comprar melhor, para sobrar, né, dinheiro no caixa ali, para ele poder investir na própria atividade. Então, é um círculo, né, um ciclo que tem que se fechar. Com certeza. Renato? Bacana. Luiz, eu vejo assim, né, o nosso desafio é gigante, hein? Pensa bem, aumentar a produção em 70% até 2050. Então, assim, eu acho que o desafio é gigante, e levando em consideração alguns aspectos de sustentabilidade. Então, cada vez mais nós temos aí restrições em expansões de áreas. Então, assim, temos potencial para expandir áreas? Sim, porém, cada vez mais nós temos restrições. Então, temos que aumentar, né, ter esse aumento de produção de uma maneira sustentável. Então, qual que é o segredo ali, né? É aumentar a produtividade, ou seja, eu produzir mais em cada hectare que estou trabalhando. E você colocou alguns pontos interessantes, você mencionou aí da semente. Então, a Thaís também muito bem colocou ali a biotecnologia, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter aí um salto e que isso já vem se consolidando nos últimos anos, né? A gente tem vivenciado isso. Só que eu vejo também que tudo tem um limite, né? Então, quando a gente fala de biotecnologia, né, chega um limite que a gente é difícil a gente ter ganhos significativos considerando todo esse trabalho que já foi feito, tanto de empresas de pesquisa como a própria Embrapa. Então, a gente tem que ir em busca de outras tecnologias que favorecem esse aumento de produtividade. E eu acho que encaixa bem aí a transformação digital. Então, a gente tem fatores, né, até a Thaís também comentou, o controle fitossanitário. Então, eu fazer um manejo utilizando as tecnologias mais atuais que vão favorecer esse manejo, tendo menos perdas, né, e, consequentemente, aumentando a produtividade, integração com máquinas. Então, a gente vê a evolução tecnológica nas máquinas, e isso a gente tem ganhos exponenciais quando a gente alia isso com soluções de gestão, integração com dados de clima, estações meteorológicas. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai abrir uma ordem de serviço para realizar uma atividade no campo, já estamos verificando a previsão do tempo e pode ter, dependendo da operação que você vai fazer, ter alguma restrição e já alertando ali naquele momento. Agricultura de precisão, né? Então, também temos evoluído bastante com a agricultura de precisão,
E temos muitas soluções tecnológicas, né, falando aí, e a gente, eu acho que o segredo também está na combinação dessas tecnologias. Então, quando a gente pega aí, falando de soluções tecnológicas, se a gente pegar o último estudo que a Embrapa realizou, o Radar AgTech, onde mapeou várias startups do segmento agroalimentar, foram levantadas 1.125 startups do segmento agroalimentar, falando ali tanto de antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda. Conversei com eles recentemente e assim, o estudo atualizado, mesmo no cenário em que nós estamos vivendo aí de Covid, mas teve um aumento, né? Teve um aumento considerável aí no número de startups. Porém, são muitas tecnologias e o cliente, o produtor, ele tem que ter um benefício da combinação do uso dessas tecnologias, porque se ele pega o celular dele com vários aplicativos, muitas máquinas com vários recursos que tira pouco proveito desses recursos que estão na máquina. Então, eu acho que assim, quando a gente começar a ter essa combinação de tecnologias, é onde a gente vai ter um resultado aí exponencial em produtividade. Você falou tudo, Renato. Acho que essa questão da combinação das tecnologias é um fator crucial, né? Para mim, é esse o caminho para a gente realmente entregar valor ao usuário final, que seja o produtor rural, ou que seja a indústria. Realmente, o que está faltando é que tem várias soluções, mas que atuam num problema muito específico e a gente precisa integrar essas soluções, né? Então, acho que esse é um desafio que foi muito bem colocado. E agora eu gostaria de saber a sua visão, Thiago. Ô, Luiz, é interessante a pergunta, né? A gente prevê aí 10 bilhões de habitantes do planeta até 2050, né? Acho que prever o futuro é um desafio bastante interessante. E alimentar esses 10 bilhões de pessoas realmente é mais desafiador, né? E, assim, eu não vejo um outro caminho se você não alinhar a produção junto à tecnologia, né? A gente vê agora, isso é cenário atual, que as tecnologias avançadas, como 5G, aplicada na agricultura, com reconhecimento de imagem, sensoriamento remoto, Big Data, combinado com sistemas de gerenciamentos em uma plataforma única, assim, digamos, uma única plataforma agrícola, isso permite uma operação mais automatizada, com menos erro e aumento de produção. A gente pega um exemplo de aplicação de insumos no campo. O uso de aplicação de insumos de forma precisa, isso com certeza, nem que traga uma economia de 1% em toda a produção de gasto operacional, isso equivale a um aumento de possibilidade de produção maior. Ou seja, a cada economia que ele tem em gastos operacionais, ele pode produzir mais. E aplicar essas tecnologias, por exemplo, para a agricultura, tornar ela, assim, uma indústria, né? Isso proporciona aumentos em escala de produção. E isso é um passo importante, justamente para a gente poder alcançar essa autossuficiência de produção e fazer com que a produção das safras seja produção em grande escala, e não você tenha algo um pouco mais restrito. Então, a gente tem aplicações caminhando junto com a tecnologia, como uso de drones, uso de máquinas, né, tratores, etc. Você tem cultivadores, você tem plantadores, tem uma série de equipamentos hoje disponíveis dentro da indústria da agricultura que podem estar conectados e, se eles bem utilizados, eles todos digitalizados, isso com certeza vai suportar para que você tenha uma maior produção. A gente vê, assim, um exemplo bastante importante, né, que atualmente, né, a gente tem o Big Data agrícola, ele mudando um pouco do foco tecnológico. Então, ele deixa um pouco do foco de tecnologia
de conectividade para ele se tornar um foco de tecnologia de aplicação. Então, cada vez mais a gente vai ver novas aplicações, novos cenários, novos serviços, tudo isso aplicado ao campo. E a tecnologia da conectividade, a tecnologia de armazenamento, até mesmo inteligência artificial, serão apenas alguns hubs para você poder obter o resultado dessas aplicações, que elas vão estar cada vez mais se desenvolvendo. Hoje é no tablet, amanhã a gente não sabe, pode ser realidade aumentada, realidade virtual, né? A gente tem produção de sementes que podem ser mais assertivas, por que não? Você já produziu uma semente que ela seja autossuficiente, ela possa crescer. Então, existem inúmeras opções em que a tecnologia, aplicada dentro da indústria agrícola, ela vai fazer com que aumente a produtividade. E isso é inevitável, a tecnologia é inevitável nas nossas vidas. Hoje, ninguém mais anda sem dispositivo móvel, né, o celular, e todas as pessoas querem estar conectadas. Por que também não conectar a produção, né? Perfeito, e só complementando a visão de vocês, no meu entendimento, a gente tem a questão das tecnologias transformacionais, que no meu entendimento vai ser essa disrupção, né? Então é necessário que a gente tenha essas tecnologias disruptivas para a gente mudar os modelos que já existem. Um outro fator também de extrema importância é explorar essas novas oportunidades econômicas, né? Que com a tecnologia vem também novas oportunidades de economia, novas economias, economia colaborativa, enfim, tem uma série de fatores que caberia uma live só para a gente falar sobre esse tema. E aí um outro aspecto é a questão do ecossistema de fomento à inovação, né? O Thiago, na pergunta anterior, ele tinha colocado a questão do fomento que o governo tem que ter, a participação do governo, e isso de fato é verdade, a gente precisa fomentar esses ecossistemas de inovação para que a gente consiga diminuir o risco de trabalhar com inovação. Então, inovação é algo caro, e quanto menos risco a gente tiver na concepção de novas tecnologias, mais a gente vai estar próximo da democratização dessa tecnologia. Então, esse é um aspecto muito importante. E dando continuidade, pessoal, eu gostaria de direcionar uma pergunta agora diretamente para a Thaís. Tá? Thaís, com relação pensando que os principais produtores hoje do Brasil, né, ele tem áreas menores do que 3.000 hectares, onde a gente tem a maior parte aí da produção de alimentos do Brasil, né? Então, consequentemente, maior oportunidade de crescimento, né? E nesse aspecto, quais são as tecnologias assim mais simples que a gente pode se dizer, né, que seriam indicadas para esses produtores, para que eles iniciassem essa jornada aí, de transformação digital, né? Então, e como que a gente pode democratizar também, já pegando o gancho daquele item que eu coloquei, como é que a gente pode democratizar essas tecnologias mais complexas, né? Que a gente sabe que é um desafio também, a gente não consegue colocar uma tecnologia muito complexa em um produtor de pequeno porte. O que você pode me falar sobre esse tema? Eu acho que tem muitos fatores envolvidos também, porque depende muito da organização da base dele, né? Então, eu acredito que, para começar, esse produtor, ele deve se atentar aos pequenos fatores que envolvem desde o que está sendo utilizado em campo, né? Nem que seja um controle simples, mas a gente sabe que hoje tem softwares que a gente pode pagar mensalidades, às vezes, e que fazem toda a gestão fácil do que está sendo aplicado a campo, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que o céu pode ser o limite, né? Então, quando a gente está falando do produtor menor, é interessante talvez ele começar realmente com uma tecnologia mais simples, que e, né, o que está sendo aplicado versus o custo daquilo que está sendo aplicado, né? Então, quantidade e valor, unindo essa informação a, de repente, um sistema simples também de gerenciamento administrativo, porque o produtor sabe, porque ele tem acesso à informação hoje, como o próprio Thiago comentou, por mais que, às vezes, ele não consiga ter a conectividade ideal na propriedade dele, ele tem acesso ao celular, ele vai estar conectado, né, eventualmente, quando ele for para a cidade, enfim, para a casa dele. Então, ele tem acesso à informação, ele sabe o que ele precisa melhorar, onde que ele precisa se atentar,
Então, se ele, de repente, começar a olhar para esses detalhes de aplicação de campo e detalhes administrativos e tentar casar isso para não apenas gerenciar fluxo de caixa, para ele começar a realmente olhar para que margem que ele quer atingir, tentar olhar versus a produtividade, tentar fazer assim, digamos, começar uma gestão de risco da venda da produção dele, né? Então, eu acho que essas ferramentas mais simples que possam proporcionar isso são o ideal. Até porque, o Renato comentou, tem muita coisa no mercado. Então, o ideal mesmo seria as tecnologias começarem a conversar, e a gente já vê um movimento para isso, né? Porque o produtor, ele não quer utilizar uma tecnologia para analisar o solo dele, e depois outra tecnologia para gerenciar o que está sendo aplicado a campo, depois outra para gerenciar pluviômetro, depois outra para gerenciar maquinário, depois outra para gerenciar gastos, enfim. Ele precisa de algo integrado e que seja fácil, porque o que a gente vê é muita tecnologia surgindo e às vezes os produtores não conseguem nem gerenciar esse bando de dados, né? Ele acaba virando um coletor de dados e nem sabe direito como explorar isso na prática. Então, é importante que esse produtor menor se atente a isso. E eu acho que na parte de democratizar, a gente, as empresas que estão surgindo, a gente precisa começar a entender que o produtor, ele não vai poder mais se prender a uma tecnologia, né? Ele precisa ter essa liberdade, assim, de não ter que fazer grandes investimentos para utilizar uma tecnologia. Então, quando a gente fala de uma solução que, às vezes, o produtor precisa fazer um baita investimento em hardware, por exemplo, ou que ele precise instalar toda uma rede de conexão na fazenda dele para utilizar uma tecnologia e que o retorno daquele investimento vai vir só dali 5 anos, sendo que daqui 5 anos provavelmente a gente já vai ter algo completamente mais atualizado. Então, esse tipo de tecnologia talvez não vá mais caber, nem para o pequeno, nem para o grande produtor. Então, eu acho que a gente tem que começar a andar nessa direção. Não sei se você... Se faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E só complementando também, no meu entendimento, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas a questão da geração de valor. Todos os itens que a gente está colocando aqui, como a gente está mais focado na parte de gestão, a gestão ela traz muito controle, né? E um dos itens que eu quero abordar um pouquinho ali para frente, guardar o creme de la creme para o final aqui, com relação a como é que a gente vai conseguir gerar valor nisso, porque a gente está falando de controle, né? A gente não está falando de aumento da produtividade, né? No máximo ali um aumento de rentabilidade que é difícil você tangibilizar a partir do controle, né? Então você tem todos esses aspectos aí que são desafiadores, e aí eu entro já um pouquinho numa próxima pergunta aqui já para o Renato, né? O Renato, quando a gente olha essas experiências, né, esse momento do agronegócio com relação a essa questão da inserção da transformação digital, você acha que esse cenário nosso do agronegócio ele está diferente aí de outros ramos, de outros setores, né, já que você está hoje dentro da TOTVS, você tem contato, né, com vários outros segmentos, como é que você acha que está isso? A gente está fazendo o deverzinho de casa ou você acha que a gente está muito atrás? Como é que você tem essa percepção? Boa pergunta, Luiz. Eu vejo assim, né? É claro que cada segmento ali ele tem as suas dificuldades, seus desafios são diferentes, né? Eu acho que isso aí é inerente de cada negócio. E quando a gente fala de desafios, né, que o ramo, que o agronegócio tem, eu acho que a pergunta caberia bem nós fazermos para os produtores rurais, né? Quais que são as dificuldades que eles enxergam. E o Sebrae realizou uma pesquisa fazendo essa pergunta, né, de quais são as dificuldades. E um ponto, né, eu acho que o que foi mais relevante ali, onde 67% acabou reportando como sendo uma dificuldade para essa adoção de novas tecnologias, é o valor de investimento, seja na aquisição de máquinas, equipamentos e aplicativos. Então, eu acho que a Thaís colocou muito bem, né, esse ponto aí também, que assim, hoje o produtor ele não
não tem mais condições de estar investindo alto em uma tecnologia. Quando a gente fala de software, né, eu me recordo que muitas das vezes a gente comercializava como uma cessão de direito de uso, né? Então a gente vendia, que a gente chamava de CDU ali para o produtor, e ele tinha um alto investimento que fazia no início da aquisição dessa solução e depois pagava lá um recorrente mensal ali para manter e ter o atendimento, o suporte da solução. Hoje o cenário já mudou, né? Hoje a gente trabalha com um modelo de subscrição, né? Então o cliente ele não tem esse investimento alto, ele tem para aquisição da solução e sim um valor para manter essa solução, algo que a própria Thaís comentou também, de o cliente não vai ter um alto investimento em uma estrutura de hardware para suportar aquela solução. Então a gente tem que pensar de uma maneira que através de uma nuvem onde esteja hospedada essa solução, isso acaba viabilizando para o cliente. Então esse investimento acaba sendo absorvido, né, por toda a estrutura e não para aquele produtor em específico. Então eu acho que isso aí é um ponto bem relevante. Um outro que 47% ali reportaram também um problema de falta de conexão nas áreas rurais, e daí eu acho que o Thiago também abordou muito bem esse tema aí hoje. E outro também é a falta de 40%, né, relataram lá, a falta de conhecimento sobre quais são as tecnologias mais apropriadas. E daí eu acho que vai ao encontro do que nós estávamos falando, de termos muitas tecnologias, e o produtor acaba ficando perdido ali em qual que é a melhor tecnologia utilizar em cada cenário. Então, como a Thaís também comentou, né, o cliente ele não quer utilizar várias tecnologias. Assim, ele até pode, né, utilizar várias tecnologias, mas desde que facilite a jornada dele, desde que essas soluções estejam integradas, né, que ele não tenha que pegar um dado que está sendo utilizado em uma determinada tecnologia, levar para uma outra, complementar, muitas das vezes colocando os dados duplicados. Então, essa combinação de tecnologia que vai gerar esses resultados exponenciais. Ô Renato, e você acha que os outros nichos, né, os outros ramos de negócio também estão nesse mesmo cenário, ou você vê que a indústria em si, ela está num cenário diferente, ou está todo mundo no mesmo barco? Não, eu vejo assim, né, a gente percebe, né, como você mencionou, né, dentro da TOTVS a gente tem vários segmentos ali, e a gente sente, né, diferenças em cada um dos segmentos. Então, são desafios diferentes, mas sim, cada um tem a sua especificidade. Vou dar alguns exemplos, né. Se a gente pega no segmento de hospitalidade, que são redes de hotéis, a gente vê que nesse momento agora de pandemia, está sofrendo muito. Então, assim, o desafio deles são outros nesse momento. Então, está mudando até a forma de pensar, a forma de fazer negócio. Se a gente pega um outro segmento que também faz parte do elo do agro, mas extrapola para outros segmentos, que é logística. Então, logística também ela passa por um momento onde muitas das vezes está fazendo agora mais distribuição, mais entregas, isso tem fomentado, né? Então, no momento em que está vivendo, está fazendo muitas compras de maneira online, né? Então as pessoas estão evitando ter aglomerações. Então eu diria que sim, assim, eu acho que todo segmento tem os seus desafios aí, né? Cada um no seu contexto, mas que o agro, sim, ele tem se destacado. Se a gente olhar mesmo no cenário que nós estamos vivendo nesse momento, claro que alguns cultivos eles estão sendo até, de certa forma, beneficiados, né, com a pandemia, beneficiado no sentido de que está tendo até um maior consumo, outros estão sendo afetados de uma maneira negativa. Se a gente pegar o exemplo de bioenergia, açúcar, etanol, né, então está tendo menos consumo de combustíveis e isso acaba afetando a indústria, mas eu diria isso, né, cada segmento tem os seus problemas próprios ali, os seus desafios próprios. Né? Perfeito. Só agora complementando e já passando já para o Thiago. Renato, eu acho que realmente o problema está para todo mundo, né? Eu tenho acompanhado também outros elos da cadeia e realmente são problemas diferentes,
mas são problemas. Todo mundo ali está tendo uma característica em um momento diferente, mas para mim essa questão da transformação digital ela está tendo um impacto muito forte em todos esses segmentos. Não consigo identificar hoje nível de maturidade. Para mim, a questão hoje, se você for pegar a indústria automotiva, por exemplo, é claro que, né, indústria 4.0, então você tem todo um aspecto ali de evolução. Agora, os demais segmentos, no meu entendimento, acho que está todo mundo no mesmo barco, tenho muita falta de, não só de entendimento, mas de integração, que eu acho que é o principal aspecto, que todos aqui, acho que concordam com essa questão da integração. E aí eu já venho um outro aspecto, Thiago, agora para você, com relação a essa questão do 5G. Você já deu uma palhinha ali para a gente desde o início, mas como é que esse 5G aí vai trazer realmente uma novidade, vai ser realmente uma tecnologia habilitadora aí da transformação digital para o agro? Como é que está isso aí? Você acha que realmente vai mudar a cultura, não vai? O que você me fala? Bom, Luiz, legal a sua pergunta, né? Porque a gente fica imaginando aqui, assim, sempre como que pode ser, mas a gente da Huawei, a gente já traz alguns exemplos, né? Alguns casos de soluções muito bem sucedidos do mundo inteiro, né? Então, a gente tem a questão da melhoria em fazendas de plantações de arroz na China, até mesmo participação nas fazendas que fazem a produção de leite. Então, nós temos alguns casos aí que são muito reais, e trazer isso aqui para o Brasil é um dos nossos papéis, principalmente para poder ajudar essa indústria tão importante que é a agricultura. E o 5G, ele oferece assim, um grande potencial para a agricultura. Por exemplo, muitas fazendas cujo acesso à fibra ótica é relativamente caro, elas podem ter uma conexão assim, de internet de banda larga utilizando o 5G. Máquinas e instalações em diversos lugares dentro do campo, eles podem ser integrados em uma rede agrícola. Por exemplo, né, a gente pegar um fazendeiro que pode operar toda a sua frota de máquinas numa rede separada, o que torna, principalmente, a instalação e a manutenção dessas máquinas muito mais fácil, porque você vai poder usar a rede justamente para dar a manutenção dela. Então, você não precisa que a pessoa se desloque até o campo. E a beleza, assim, do 5G, essa conectividade, é que, por exemplo, as máquinas, elas vão permanecerem conectadas na rede, dentro da fazenda, mesmo que elas funcionem, assim, fora da fazenda. Então, eu vejo uma grande ampla, assim, de gama, assim, de novas tecnologias que vão ser desenvolvidas, como controle da irrigação, regulação de ervas daninhas, sensores, por exemplo, para a pecuária, né, para as vacas, veículos autônomos, todos essas aplicações, né, todas essas tecnologias que podem ser desenvolvidas vão beneficiar, principalmente pelo uso, né, de rápida transmissão de dados. E essas tecnologias, sem dúvidas, serão importantes para tornar a produção agrícola mais eficiente, que é o que a gente vê, principalmente nesse gerenciamento do agronegócio, né, tornar ele mais visível, melhor você controlar, e mais sustentável, que é um dos grandes, que foi até umas perguntas que você fez aí do aumento populacional, para a gente enfrentar esses problemas que são os nossos desafios, né, atuais. Thiago, a realidade é que a gente nem sabe como é que essas tecnologias vão ser aplicadas, né? Porque é uma gama, cara, é uma infinidade de possibilidades que eu acho que nem nós aqui a gente consegue mensurar o que a gente pode fazer com a tecnologia e, como diz, somente com a maturidade dela que a gente vai começar a entender como é que a gente vai aplicar. Assim como foi com outras tecnologias e, de fato, isso é muito, muito natural. Né? E aí agora eu entro num contexto de uma pergunta para a Thaís. Thaís, eu queria agora que você falasse um pouquinho para nós o que você espera com relação a essa questão da evolução. A gente está falando aí de 5G, né? Coisa para o futuro que há um ano atrás eu pensava, nossa, 5G aqui no Brasil vai demorar bastante para chegar. E aconteceu, né? Já está chegando, já tem movimentos aí hoje. O que você acha
o que você espera hoje da evolução dessa parte, principalmente de gestão, né, com todas essas tecnologias aí, não só do produtor rural, mas também de todos esses players da cadeia do agronegócio com o uso dessas tecnologias? O que você acha que pode acontecer aí no futuro? Eu acho que a gente vai ter muito impacto em aumento de, assim, uma busca mais árdua por aumento de eficiência operacional, por aumento da produtividade. Aí não estou falando só de produtividade do campo, né? Eu estou falando, assim, quando a gente fala de campo ainda, a gente consegue explorar desde o potencial de uma máquina até o potencial do próprio colaborador que está lá em cima da máquina. Então, eu acredito que isso vá até para as questões administrativas. Então, a gente ter essa transformação digital, né, de forma integrada, a gente vai ter muito benefício que, no final das contas, tudo vai resultar em aumento de margem, aumento de lucratividade. Mas a gente vai, com certeza, poder dar muito mais atenção a questões estratégicas, até falando do movimento, né, a gente sabe como que a tecnologia vem, digamos, falando realmente, substituindo uma mão de obra muito operacional, aquilo que é muito repetitivo acaba sendo substituído por alguma tecnologia, e isso a gente tem que olhar, tá, e agora? Qual que é o caminho que a gente vai seguir? Porque às vezes a gente comenta, pessoas vão ficar sem emprego, como que vai funcionar? Não, mas novos empregos surgirão. Então, as empresas, né, as indústrias, o produtor rural, de uma maneira geral, vai poder dar mais atenção para essas questões estratégicas e melhorar a sua atividade como um todo, né? Eu acredito muito nisso, em explorar esses potenciais de uma maneira como um todo. E aí, desde melhorar a gestão de compra, né? O produtor, essas tecnologias que permitem que o produtor, que às vezes, que é muito, inclusive, na onde a gente tem tentado atuar, o produtor que às vezes estava lá no interior de sei lá, do Mato Grosso, comprava sempre do mesmo fornecedor, nem tinha acesso a preço, às vezes nem sabia qual que era o preço das outras praças, né, nem imaginava como é que funcionava. Aí vem uma tecnologia, e tem surgido várias tecnologias nesse sentido, que proporciona que ele faça de maneira online, né, porque a gente espera que a gente tenha conectividade em áreas rurais para que as pessoas que trabalham nas áreas rurais também consigam ter esse tipo de experiência, que ele consiga de maneira online fazer essa pesquisa de preço, comprar de uma maneira mais eficiente, que no momento dele vender a produção, que não seja para 2 ou 3 indústrias, 2 ou 3 trades que tem ali na região, mas que ele consiga ter mais acesso ao mercado, para ele conseguir vender melhor. Então, eu acho que, né, tudo que a gente já comentou, mais essa questão dele ter acesso ao mercado para aumentar, que tudo vai resultar, na verdade, em aumento de margem lá na frente, né? Para todos os lados. A tecnologia, não necessariamente, né, falando um pouco dessa questão de comercialização, não necessariamente ela vai substituir o contato ali, né, pessoal, entre um vendedor e um produtor, e vice-versa, mas vai ser mais um canal de atuação. Então, os produtores, as indústrias, né, fornecedores de insumos, todos eles sabem que todas essas tecnologias, elas vieram para ficar. Então, não dá mais para a gente ser resistente e achar que o jeito que a gente fez sempre que funcionava vai continuar funcionando. A gente tem que olhar e falar assim, tá bom, onde que eu me encaixo, então, né, que barco que eu subo aqui para conseguir acompanhar essa evolução. E só pegando o gancho do que você colocou da questão das profissões, historicamente, toda mudança muito disruptiva na humanidade ocasionou várias mudanças aí no contexto profissional, né, das profissões em si. Então, várias profissões deixaram de existir, outras profissões foram criadas, e aí a gente entra naquele aspecto de pessoas, né? Porque hoje, se a gente for colocar a grosso modo, a tecnologia hoje ela é disseminada e ela é utilizada por pessoas, né? Então, isso para mim também é um item, a gente olhando aí para a evolução, algo de futuro, isso aí será um aspecto muito disruptivo, né? No meu entendimento, a gente vai deixar também a tecnologia um pouquinho de lado, assim como você falou, Thaís, que o produtor rural e toda a cadeia vai estar focando mais na parte de gestão. Eu acredito também que eles vão estar olhando mais para o aspecto das pessoas, tá? Porque realmente a tecnologia ela vai estar ali de maneira transparente, né? A gente não vai conseguir sentir ela mais.
Quando isso acontece, realmente já passou por aquele processo de democratização e a gente vai estar num processo muito mais focado ali em pessoas, né? E agora, só dando continuidade, Renato, uma perguntinha agora para você também, para a gente continuar o nosso painel. Para você, quais seriam esses caminhos, assim, digamos, os processos, né, ou esses passos para promover essa digitalização, digamos assim, no agronegócio? E qual que você acha que é o caminho ali que a agricultura, no geral, vai estar olhando para essa parte de evolução? Como é que ela vai evoluir? Qual que é a sua visão sobre esse cenário? Ok. Então, Luiz, eu vejo assim que essa digitalização da agricultura, né, o primeiro passo é a adoção. Né? O que quero dizer com isso? É o produtor entender que realmente tem valor, agrega valor, ele utilizar essa solução, né, uma solução que venha resolver um ou mais problemas que ele tem e que ele vai ter ganhos, né, tanto ganhos presente ou mesmo ganhos futuros. Então, eu acho que é um ponto importante, quando a gente fala até mesmo de ganhos futuro, né, como prever um ganho futuro, né, a gente fala que, assim, temos que começar aos poucos, né, como a Thaís mencionou ali também, né, sobre pequenos produtores, né, você também mencionou, talvez, se o problema dele hoje, a maior dor dele seja um controle fitossanitário, então pode começar por ali, pensando num pequeno produtor, ele não precisa pensar no todo. Se para ele dados de climatológicos é importante, então pode começar por ali também o uso de alguma tecnologia. E se a gente pensando lá na frente, né, até mesmo muitos clientes estão utilizando, mas não está até acessível para todos, o uso de uma inteligência artificial. Mas a partir do momento que eu entendo que eu posso aderir, né, a determinadas soluções tecnológicas, que elas vão me proporcionar a um resultado futuro, já é importante. Eu posso estar hoje alimentando todo o meu banco de dados para depois serem consumidos futuramente com uma inteligência artificial. E se eu deixar, né, para fazer essa adoção da digitalização daqui a alguns anos, né, ou daqui a um tempo, eu estou perdendo, né, todo esse histórico. Então, eu acho que o primeiro passo ali é essa adoção. O outro passo é a integração. Então, a partir do momento que eu já aderi, já estou utilizando determinadas soluções, eu preciso ter essas soluções de maneira integrada. Né? Então, eu preciso integrar soluções distintas, tecnologias distintas, né? Ou seja, uma máquina que ela possui, que eu compro uma máquina, já vem com um computador de bordo, toda uma tecnologia embutida, ela tem que refletir aquele consumo de combustível online que está sendo informado ali naquele painel, naquele computador de bordo, ele tem que depois refletir lá na conta contábil, combustível do meu centro de custo, trator pesado, por exemplo. Então, isso que é uma solução que é integração. Então, isso facilitando a jornada do usuário, né, para que ele não tenha que fazer um trabalho, coletar informações, depois ir num outro sistema, lançar, contabilizar. Não, isso tem que ser de uma maneira transparente, fácil para o usuário. E o passo seguinte já é pensando no ecossistema. O ecossistema, o que é? Tudo isso já com integrações nativas, combinadas, gerando esses ganhos aí e benefícios para o produtor. E a evolução da agricultura, ela passa por algumas fases. Né? Eu diria que a primeira fase, né, sem falar, né, nós já estamos ali na agricultura 4.0, né, então, assim, não vou nem resgatar muito o histórico, né, mas se a gente pegar num momento ali, falando de uma agricultura de precisão, né, que é a capacidade de observar o que está acontecendo na sua singularidade, né, não somente olhando ali ao nível de fazenda ou daquela área, daquele talhão, né, e sim numa área bem menor. Então, eu acho que é uma evolução, né, eu acho que está caminhando muito bem para isso, o uso de tecnologias como vamos falar de uma tecnologia antiga, o GPS, né, o sistema de posição global, que já existe há muitos anos, ele tem sido fundamental quando a gente fala de agricultura de precisão.
E isso a gente consegue, através dos equipamentos, utilizando uma telemetria, nós conseguimos, através de um celular que está na palma da mão de todo mundo, que já vem com essa tecnologia embutida, que consegue ter toda essa informação georreferenciada para depois gerar uma aplicação com taxa variável. Saindo de uma agricultura de precisão, passa por uma agricultura preditiva, né, que é a capacidade de prever o que vai acontecer. Essa previsão pode estar relacionada tanto com uma previsão do tempo, ou também até sistemas inteligentes que geram essa capacidade de prever. O outro que seria já uma agricultura prescritiva, que já prever o que vai acontecer e já indica o que precisa ser realizado. E no futuro, né, que isso ainda não existe, já é numa agricultura autonômica, né, ou autônoma, onde o próprio sistema já decidindo o que fazer. Né, então, isso ainda não existe, né, pelo menos eu desconheço. Temos longos passos para dar para esse cenário, mas realmente, eu acho que você falou, foi muito assertivo, e realmente eu também não conheço se tem essas soluções. O pessoal que está nos assistindo aí, por favor, comentem aí, faça alguns comentários, porque realmente eu não tenho conhecimento de tecnologias que estão chegando nesse nível, né? Então hoje se fala, estão começando agora esse conceito de inteligência artificial, no meu entendimento não na sua aplicação prática de fato. Então a gente ainda está começando ali, fazendo modelos estatísticos, que acaba que dá uma previsibilidade, mas é aquela previsibilidade ali com nível de assertividade um pouco baixo, né? Então, realmente, esse processo ele vai ser muito disruptivo. No meu entendimento, vai ser um pouco doloroso também, porque precisa aí realmente da integração de toda essa cadeia para a gente colocar isso em funcionamento. Mais uma vez, é muito caro você promover a inovação, então quanto mais a gente diluir os custos e também otimizar os nossos recursos, né, já no conceito também de inovação aberta, que é algo que eu particularmente acredito e aplico isso na prática, não só aqui na minha empresa, mas em todos os negócios que eu estou envolvido, eu tento levar esse conceito da inovação aberta para a gente realmente conseguir chegar nesse nível aí de automação. Né, o Renato, eu costumo falar também em outros painéis, em outras palestras que eu já dei ao longo do tempo, a questão dessa diferença de digitalização para automação. São coisas completamente diferentes, né? E a gente não pode misturar esses dois conceitos, né? A gente está falando aqui ainda no processo de digitalização, né? Realmente aquilo que você executa de maneira manual, eu estou colocando dentro de um sistema, ponto. Né? Então a gente não está automatizando nada, a gente tem todo um processo ali, como você disse, foi muito assertivo com relação a esses passos. A gente ainda tem um caminho muito árduo, né, para trilhar, mas realmente eu acredito que a gente vai conseguir, sim. A gente tem que ser otimista, né? E agora, já pegando esse gancho também, eu gostaria de abordar, como se diz, o nosso key question, né, que seria a nossa pergunta-chave aqui, que era realmente como é que a gente vai fazer com que esses serviços e essas tecnologias digitais elas gerem ou promovam a geração de valor para a cadeia do agronegócio. Acho que isso é um fator extremamente importante, né, que no meu entendimento é algo, aquilo que a gente estava falando, tem muita coisa que a gente está falando aqui na gestão que é intangível, né? Como é que a gente vai fazer para realmente mensurar esse ganho e fazer com que todos esses elos, né, todos esses players consigam enxergar esse valor, mesmo que ele não seja tangibilizado, né? Mesmo que ele não seja tangível. Eu gostaria, fique à vontade aí, qual de vocês puderem começar aí a explanar esse assunto, por favor. Vou falar um pouquinho, assim, o que eu acredito que a gente tem, né, nós como empresas de tecnologia temos que nos atentar a construir junto com o nosso cliente, né? Então, ter um passo a passo de construção mais colaborativo para entregar uma solução que realmente seja aplicável, que traga os retornos, mesmo que intangíveis, mas que o produtor, a indústria, que for, consiga ver o valor nisso. E eu acho que a gente está falando de tecnologias
que trabalham em questões complexas, mas que são fáceis de serem utilizadas. Né? Perfeito. Renato, Thiago? Ok. Eu acho que é importante, né, esse ponto aí. Eu acho que até estou comentando aqui que está aparecendo um som de teclado, né, no fundo. Não sei quem tá ouvindo. Bom, eu acho que assim, um ponto importante aí é que realmente a adoção ali da tecnologia, ela tem que realmente fazer sentido, tem que ter uma força econômica por trás disso, né? Então, assim, o produtor, ele não vai simplesmente aderir a uma tecnologia se ele não vê um resultado, um ganho econômico. Então, eu acho que a gente tem que mostrar, sim, esse valor, criar soluções que realmente agreguem, que gerem valor. E isso é possível até mensurar, assim, em muitos dos casos, né? Você falou, assim, da dificuldade, talvez, que a gente tenha de mensurar isso aí, mas é possível. Se a gente pegar, eu até comentei lá no início, né, falando ali de agregar valor, e eu acho que essa agregação de valor é muito importante. Então, hoje, um produtor, né, quando ele produz algo, principalmente quando a gente fala ali de uma commodity, né, que o preço é dito pelo mercado. Então, quer dizer, como que ele vai trabalhar nesse preço, né? É difícil, mas a partir do momento que ele começa a agregar valor, e esse agregar pode ser o quê? Vou dar um exemplo aqui de certificação. Eu posso ter uma certificação ou certificações para determinados produtos, e essa certificação, ela me gera um bônus. Eu consigo ter um valor diferenciado do produto no mercado, mesmo sendo uma commodity. E isso eu só vou conseguir se eu estiver fazendo uso de tecnologia, se eu estiver digitalizando as minhas informações, tendo uma rastreabilidade, uma credibilidade naquilo que está sendo reportado, inclusive por certificadoras. Então, acho que foi um exemplo. Falamos aí de máquinas, então essa combinação dessas tecnologias eu acho que é o ponto-chave. Bom, acho que minha vez, né? Depois dos nossos colegas aí expor essa otimização. Então, eu acredito bastante na otimização mesmo, né? Dos processos agrícolas, né? Se você vê que a tecnologia pode agregar em mudar, né, o modo transacional, uma coisa que você faria produção offline, sem sistema, com horas marcadas, você pode ter tudo online, então você pode estar tudo conectado. Então, isso você tem uma melhoria operacional. E essa melhoria operacional ocasiona, como, por exemplo, uma maior produtividade, você tem mais períodos para poder trabalhar. Isso começa a agregar certos valores, porque a sua produtividade, capacidade de produção aumenta. Sua capacidade de produção aumenta, com certeza você vai estar fazendo uma produção mais assertiva, né? Vai estar tendo uma agricultura mais de precisão, que isso é muito comum, né? A agricultura de precisão já virou até um jargão quando a gente relaciona a agricultura 4.0 para o campo, né? Então, tem que ser de precisão. E essa de precisão, você diminui a questão de erros, né? Então, a gente vê aí um grande exemplo que nós temos que, ao longo dos nossos 2 anos que estamos trabalhando aí com experiência global em alguns campos, mostram que é possível, sim, você diminuir esse gasto operacional, como, por exemplo, né, quantidade de fertilizante, de nitrogênio, que se você tiver essa precisão, você consegue diminuir sem que você tenha perda do rendimento, da produção do próprio campo, né? E as tecnologias vão estar caminhando junto essa questão de produção, né? Você poder ter as fazendas cada vez mais conectadas. Vamos pegar um exemplo bastante comum dos pequenos produtores. A gente até levantou isso daí numa questão internamente, e a gente pensou, poxa, quantos produtores necessitam da chuva para a sua irrigação? Quase todos. E a gente vive o período de seca. Então, como que a gente vai poder
ser um pouco mais assertivo na produção. De repente chove, de repente não chove. Tem sensores, mas não está chovendo. Como é que você faz todo esse gerenciamento? Então, é necessário que você tenha um sistema de gestão primeiro, para que você possa receber todas as informações e, principalmente, caminhe toda essa digitalização da agricultura para que ela possa melhorar o seu operacional, para que ela possa produzir mais com menos. E aí você torna a fazenda competitiva, você torna a produção sustentável e você torna cada vez mais acessível para que o produtor rural possa produzir mais. Perfeito. Então, só para complementar a visão de vocês, essa questão da agregação de valor, né, por essas tecnologias, no meu entendimento, focado na parte de gestão, a gente tem um desafio muito grande, que não é de agora, né, não é com o processo da transformação digital, mas é realmente a gente entender que a questão do controle, né, de mais controle, de mais pessoas também, acaba que quando a gente fala de sistema de gestão, a gente está falando de pessoas, né, então, que vão operar esses sistemas, então a gente vai passar ali estamos passando por um momento um pouco disruptivo, onde eu tenho que colocar mais mão de obra, infelizmente, para ter mais esse controle na mão. E eu acho que um desafio também é a questão, hoje, algumas áreas, né, da cadeia do agronegócio, apesar de ter essas margens muito apertadas, né, na parte da produção, não tem o custo muito na mão. Então, quando você não tem essas informações de custeio, é difícil você saber onde que você vai reduzir. E isso, somente você tendo gestão, né, focando mais em gestão, você consegue ter mais, digamos assim, possibilidades de fazer mais investimento, de realmente ter um maior retorno, uma maior lucratividade, produtividade também, é claro. Né? Então, isso é um desafio muito grande, mas, no meu entendimento, todas essas tecnologias elas têm entregado esse valor. Eu acho que o que a gente está passando agora é um momento mais cultural, né, de onde não só o produtor rural, mas a indústria está passando por essa evolução para começar a enxergar que deve ser aplicada essas tecnologias, né, que às vezes no primeiro momento ali a gente não tem um retorno tão palpável, tão visível, mas que isso a médio e longo prazo a gente consegue ter bons retornos. Bom, pessoal, a gente falta 9 minutos aqui para a gente concluir. Eu gostaria agora de dar a oportunidade de vocês, para vocês falarem um pouquinho de como que a empresa que vocês estão representando, como é que eles estão atuando nessa parte da transformação digital, como é que vocês estão conseguindo agregar valor, né, para os seus clientes, e gostaria que vocês tivessem no máximo 2 minutinhos para explanar essa estratégia da transformação digital para o agronegócio de cada um de vocês, e por favor, começando aí pela Thaís. Bom, nós do IBARNA, a gente quer ser realmente uma plataforma que possibilite, que faça essa integração da compra que o produtor rural precisa fazer para a sua propriedade e também da venda da sua produção, mais especificamente num primeiro momento tratando de soja, milho e feijão. Então, conectando esse produtor aos fornecedores desses insumos, né, para que eles tenham mais acesso a preço e consigam fazer uma melhor gestão dos seus custos de produção dentro da sua atividade, e para que eles consigam ter mais acesso ao mercado na venda dessa produção e, obviamente, gerando valor para os demais envolvidos na cadeia, né? Porque quando a gente está falando da figura do produtor, a gente está falando de gerar valor para os demais que vão interagir com ele também. Então, a gente espera oferecer mais rastreabilidade para esse processo, né? Além de oferecer uma maior lucratividade para quem estiver envolvido, a gente espera que seja um processo mais rastreável, que seja menos burocrático, que a gente consiga trazer essas questões burocráticas para o mundo digital, seja assinatura de contratos digitais, toda a parte de documentação, fechamento de negociação, né, com toda uma formalização que, às vezes, na prática, a gente pode acabar não tendo, né, eliminando, às vezes, intermediários que são detratores de margem para os negócios das duas partes. Então, e a gente também está olhando para essa questão, né, como você bem colocou, digitalização é diferente de automação. Então, a gente digitalizou um processo e agora a gente quer trazer mais benefícios para dentro desse processo. Então, a gente está trabalhando em conjunto com esses players para desenvolver algo que eles realmente precisam e que eles vão utilizar, que tenha valor para eles, e trazer mais, né? E aí já sonhando até com trabalhar aí, às vezes,
inteligência artificial, desde a classificação de um grão, para facilitar a venda, para facilitar quem está comprando. Então, a gente tem tudo isso dentro do nosso escopo e a gente espera que nosso negócio seja realmente relevante para o agronegócio como um todo. Bacana, Thaís. Muito obrigado. Thiago? Acho que é importante a gente destacar que mais e mais novas tecnologias estão sendo, né, hoje aplicadas na agricultura. A gente tem o web móvel, né, que são as aplicações todas nos dispositivos, temos a internet das coisas, hoje já se fala muito em reconhecimento de imagem, né, através da inteligência artificial, temos Big Data, né, grande volume de dados, o Renato comentou bastante que a questão dos dados são importantes, mas esses dados precisam chegar à mão do fazendeiro, isso é algo que os sistemas de gestão eles precisam estar integrados, né, totalmente, para que possa ter uma tomada de decisão inteligente. E a agricultura, pelo que eu vejo, assim, ela está caminhando para uma gestão mais enxuta, mais inteligente, bem como todo esse processo de digitalização, com a agricultura online começando, assim, a brotar, né, está começando a nascer a folhinha, está começando a sair ali, né, a plantinha dessa indústria de transformação digital para a agricultura. E essas aplicações dessas tecnologias vão desempenhar um papel cada vez mais importante, principalmente no rendimento melhor, na produção melhor, para que você possa ter uma assertividade no uso de recursos e na produção. Acho que, para o Brasil, o que é importante é a gente estabelecer uma prova de conceito, mostrar que o Brasil, como um país que sua economia, na grande maioria, é voltada à produção agrícola, ela pode, sim, utilizar essa onda da transformação digital e fazer com que o uso da inovação das aplicações, junto ao uso de novas tecnologias, os produtores, com esse acesso, vão poder produzir mais e produzir sem erros. Então, acreditamos bastante que uma prova de conceito vai ser essencial aqui nos próximos anos, esses paradigmas começam a serem quebrados e que toda a tecnologia possa ser disruptiva e, principalmente, disseminada para todos os produtores rurais. Perfeito, Thiago. Renato? Ok, Luiz. Eu vejo, assim, que a TOTVS, ela se posiciona ali, né, como uma solução de gestão integrada, né? Então, eu acho que para nós temos que fazer algo que realmente agregue valor aos nossos clientes, aos produtores, que ele tenha um retorno desse investimento realizado nas soluções. Eu acho que, assim, por trás de toda empresa tem pessoas, né? Então, a gente tem que fazer algo, a solução que a gente trabalha é focada, com foco ali para as pessoas que venham a utilizar essa solução de uma maneira bem fácil, bem transparente, e antes, né, eu vejo que muitas das vezes a gente desenvolvia soluções para empresas, para processos, né, mas o foco tem que ser pessoas, e com isso a gente tem realizado aí toda a construção de nossas soluções passa por algumas metodologias, né? Então a gente faz metodologias de UX para fazer uma pesquisa, entender o que realmente faz sentido, então olha bem para a pessoa dentro daquele contexto do processo e da tecnologia disponível que faça sentido, e isso eu acho que é o que vai gerar algo que seja realmente fácil de utilização, que seja, que tenha uma adoção, né, que foi o primeiro passo que eu mencionei ali na tecnologia, e que
o recado que eu daria também é comece aos poucos, né, não precisa pensar no todo, no primeiro momento, vamos começar por partes, que isso a agregação dessas tecnologias, desses módulos, vamos assim dizer, de maneira individual, com o tempo você vai estar fluindo melhor com toda essa gestão e tendo esses resultados. A gente não pode falar ali dos resultados financeiros, né, que eu acho que é o que todo mundo espera, mas não somente olhando para o lado financeiro, mas também como para o lado sustentável do agro, que é tão importante. Bom, pessoal, da minha parte, né, estou hoje como CEO da Simple Agro e o nosso objetivo é justamente promover a transformação digital, né? Por incrível que pareça, por isso que eu estou aqui com bastante propriedade para falar com todos vocês. Hoje o nosso objetivo é promover essa digitalização de processos, a parte de integração de sistemas e também desenvolvimento de soluções tecnológicas focadas para o agronegócio, né? Então, hoje a gente trabalha com 3 pilares. A gente tem o pilar da flexibilidade, que a gente precisa estar flexível, atender todas essas demandas do agro, que são muito específicas, né? Com relação à questão também da mobilidade, o nosso entendimento é que as soluções elas precisam ser móveis e aquilo que a gente precisa entregar para o produtor rural é o WhatsApp que ele vai ter que usar. Nada de aplicativo, nada de coisa que vai complicar a vida do produtor, né? Então, nós somos a Simple Agro justamente para trazer essa simplicidade, não só para o campo, mas também para toda essa cadeia do agronegócio. E um terceiro aspecto é a questão da gente realmente conseguir interagir com as pessoas. Você falou muito bem, Renato, que pessoa é o foco, quem utiliza a tecnologia são as pessoas. Quem promove a democratização das tecnologias são as pessoas. Então, hoje, o nosso foco é nas pessoas, tá? Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Fico muito lisonjeado de poder participar desse bate-papo super envolvente e muito produtivo, tá? Eu gostaria aqui, em nome da BI, só falando um pouquinho para vocês da BI, a BI ela é uma associação que funciona a partir do voluntariado dos seus associados, né? Toda essa transmissão dessa live aqui, ela está sendo feita pelo pessoal da Harbor Informática Industrial de Florianópolis, e que a gente agradece demais o apoio. Muito obrigado aí, pessoal. E agora, eu gostaria de realmente finalizar, e quase em cima do tempo, com atraso de 1 minuto, gostaria de agradecer a todos os participantes que despenderam do seu tempo para estar aqui ouvindo todos os nossos comentários. Espero que a gente possa ter agregado valor, como diz, vocês tenham saído dessa live aqui com um pouquinho mais de visão sistêmica, né? E gostaria muito de agradecer a todos. Muito obrigado e até a próxima. No dia 28 tem uma outra live com foco principalmente na parte de manufatura. Convido todos vocês para estarem participando. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.